Olá, muito bom dia. A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2 e Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa Diário da Manhã desta terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Você pensou que a gente já está de férias, né, de folga, do feriado, nada disso. Nós estamos aqui mais uma vez levando o seu programa Diário da Manhã, nessa data tão importante, a adesão do Maranhão à independência do Brasil, dia 28 de julho, uma data marcante, é feriado para o servidor público estadual, servidor público municipal, mas você sabe, quem faz comunicação não tem disso, e nós estamos mais uma vez levando para você o nosso programa Diário da Manhã, essa resenha de todos os dias, sempre lhe trazendo um assunto importante que você vai estar acompanhando aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2 e Rádio Assembleia na frequência 96.9. E hoje está aqui conosco nesta terça-feira a senhora Graça Moreira, a qual a gente agradece muito, porque tirou o feriado para estar aqui conosco, atendeu o nosso convite, gentilmente está aqui ao nosso lado. Dona Graça Moreira, que é coordenadora estadual de promoção do registro civil de nascimento e documentação básica da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular no Comitê do CIDPOP, está aqui conosco. E ela vai falar sobre o primeiro seminário estadual, Direitos Começam na Primeira Infância. Dona Graça, primeiro eu queria agradecer muito a senhora ter atendido o nosso convite, pleno feriado está aqui conosco nesta terça-feira. Bom dia, muito obrigado. Bora falar um pouco deste seminário. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando nesse programa que tem uma audiência bastante elevada, né? Então, para mim é uma honra. E vim aqui também falar desse seminário estadual, para mim também é um prazer enorme, né? Um evento, como já disse, é estadual, né? Que vai abranger um público bastante significativo, voltado para a primeira infância, que é um público, né, de crianças, né, que na verdade a gente precisa, né, colocar na mesa esse debate em relação à documentação civil dessas crianças da primeira infância, que é a faixa etária de 0 a 6 anos. É esse o detalhe que parece assim bem estranho, mas infelizmente é uma realidade, que é o registro, a documentação de criança nessa faixa etária de 0 a 6 anos. Para muitos, alguém pode até se espantar, mas infelizmente ainda existem pessoas que não têm, né, doutora Graça? Sim, com certeza. Nós que percorremos aí as estradas do Maranhão, né, centenas de municípios, a gente ainda identifica crianças, principalmente crianças em territórios indígenas, territórios quilombolas, e crianças que nascem em domicílio. São crianças que nascem, que muitas das vezes não entreguem a declaração de nascido vivo para essas crianças, na verdade para os pais que são responsáveis, né? E muitas das vezes essas crianças, elas crescem, chega o momento de entrar na escola, e elas até frequentam a escola, não com uma matrícula regular, mas sim como ouvintes, né? E elas acabam crescendo, chega aquele momento de entrar no ensino médio e elas ficam ali estagnadas. Porque existe uma exigência do Ministério da Educação, o MEC, que determina que tem que ter uma declaração, né, atestando que essa criança ela saiu do ensino fundamental para o ensino médio, né? Então, nós ainda encontramos bastante crianças, né? Não é um número tão preocupante, mas ainda encontramos, né? Então, há uma necessidade da gente colocar na mesa para discutir, promover esse debate, pensar estratégias para que a gente possa realmente avançar. A senhora falou uma coisa que me deixou até satisfeito, que não é preocupante, mas existe. Sim. Se existe um percentual, é algo que a gente tem que buscar a solução. E o que leva, a senhora falou que a não entrega do documento de recém-nascido, o RN, essa coisa, e qual é a dificuldade que os pais encontram, e a senhora falou também aqui em territórios quilombolas, territórios indígenas, que os pais encontram para fazer esse registro? Quais são? O que a senhora já mapeou, a secretaria no caso? Olha, o grande problema, na verdade, o entrave aí, eu costumo até dizer que é uma pedra no meio do caminho, é a falta de informação, né? Na maioria das vezes a população que tem a baixa escolaridade, ela não tem acesso à informação, então ela acha que para fazer o registro civil de nascimento ela precisa pagar, né? Muitas das vezes é questão a localização geográfica, a dificuldade dela se locomover do território, principalmente os territórios indígenas quilombola, até a sede do município, que é onde tem os serviços para emissão, né, da certidão de nascimento e a documentação básica. Então,
um dos grandes entraves que a gente observa, né, é essa questão da informação, que tem um peso muito grande, e muitas das vezes a ausência do pai na hora de registrar a criança. Então, não consegue registrar a criança pela ausência do pai. Então, ainda também tem uma influência muito grande a falta de informação do reconhecimento de paternidade por antecipação. Em muitos casos, ainda aqui no estado do Maranhão, não existe essa informação de que existe esse documento, que é um provimento que foi criado pela Corregedoria Geral de Justiça, que ele diz que o pai ele pode, né, preencher esses dados, né, obter esse reconhecimento de paternidade por antecipação, né, e que a mãe, ao se encaminhar para a maternidade para dar à luz esse bebê, esse documento ele vai estar apto lá na maternidade, né, pode ser assinado por um agente público, e que na ausência dele essa criança pode se registrar na ausência dele, né? Então, essa falta de informação ela é gritante. E esse detalhe aqui está me chamando a atenção aqui. A senhora, por 2 momentos, colocou a falta de informação. Mesmo com todo o trabalho que a Secretaria desenvolve, o Tribunal de Justiça também desenvolve, eu vejo o Estado tendo essa preocupação tão grande, e eu não consigo ainda buscar o meio termo para essa falta de informação. É desinteresse, má vontade. A senhora que vive esse Maranhão tem uma explicação lógica, porque eu vejo a luta de vocês, e não é de hoje, é de muito tempo, isso é contínuo. 20 anos. É muito tempo lutando, essa campanha é muito antiga. E é incansável o trabalho de vocês. A senhora não para o tempo todo viajando. É a Secretaria, o Tribunal de Justiça, o tempo todo os veículos de comunicação. A gente pede aqui, a gente faz tanta matéria pelo site, por tudo. É má vontade, o que é isso? Na realidade, é como eu falei, não significa dizer que é uma má vontade. É a questão mesmo da falta, a ausência de informação, a falta de campanhas, mesmo a gente fazendo campanha de forma individual em cada município, mas ainda esse grande gargalo, né? A falta de informação das pessoas, né? A falta de formação, mesmo a gente fazendo esse trabalho de forma coletiva, porque na verdade não é só a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, né? O Comitê Estadual, os comitês municipais, mas ainda existe esse gargalo muito grande, né? Que é das pessoas ter essa informação de que é importante na hora do nascimento da criança, né? Procurarem a maternidade, fazer o registro da criança de imediato, logo após a alta hospitalar. Então, ainda existe isso. Infelizmente, na verdade, não é só no Maranhão, né? Ainda existe em todo o Brasil, em regiões do Brasil, né? Não é essa situação não é tão grave, não é tão preocupante, mas aqui nós ainda no Maranhão, nós ainda temos, né, um percentual que está acima do percentual do Brasil. Me veio uma ideia, eu não sei se pode ser sugestão para que vocês depois coloquem justamente desse seminário estadual, de uma possibilidade de uma colocação de um cartório dentro dos próprias maternidades. Porque não tem nem como a pessoa, mas existem ainda muitos casos de crianças que nascem por doulas, por parteiras, e a gente sabe disso. Esse fato de nascer por parteiras e por doulas também um motivo que termina a criança não tendo esse RN para poder buscar o registro? Não é um problema, porque inclusive ano passado, eu dei uma grande capacitação para todas as parteiras do Maranhão. Sim, ótimo. Né, explicando qual é a importância, né, do trabalho delas, a importância do agente comunitário de saúde, e a importância no momento do nascimento da criança, aliás, antes do nascimento da criança. A parteira, ela faz um acompanhamento, assim como um agente comunitário de saúde, no pré-natal, né? Da informação, daquela triagem neonatal, da importância da alimentação da mãe, da vacinação, da carteira de saúde, enfim, todo esse arcabouço de informações que é importante, né? Então, após o nascimento da criança, é importante que essa mãe, quando ela chega na maternidade, ela já esteja munida da documentação e principalmente com o acompanhamento do pai, do genitor, né? Porque como eu falei ainda há pouco, um dos problemas é a ausência do pai, né? E quando o pai não está, a mãe não quer registrar a criança só no nome dela, o que é um erro, né? Ela precisa registrar essa criança mesmo na ausência do pai. Né? Ela pode registrar a criança a qualquer momento depois, mas isso não ocorre. Então, esse é um problema que a gente vem lutando há muitos anos e que é o indicativo, né, do subregistro e o registro tardio também.
Eu vou endurecer essa entrevista aqui no sentido assim que, e aí jogando uma carga muito grande para nós homens, e aí me incluo, mas graças a Deus eu peguei dos meus filhos, exercitei todos no dia posterior. Graças a Deus eu tive essa responsabilidade. Mas como a senhora colocou, tem muitos pais que fogem dessa responsabilidade. Não existiria uma possibilidade de endurecer isso, de tornar tipo punição, para que pelo menos essa cambada tomasse juízo e assumisse a sua responsabilidade? Olha, a gente luta há muitos anos para que realmente mude, né, essa mentalidade, né, dos pais. É vergonhoso para mim como homem, não vou lhe mentir, não. Da mentalidade do pai que é pai, né, e que na verdade muitas das vezes ele se furta a reconhecer essa criança, né. Inclusive até no meu trabalho a gente recebe muitas demandas, né, de pai, do Conselho Tutelar, através do Conselho Tutelar, fazendo com que a gente, né, faça essa articulação junto a essa família, esse pai que registre muitas das vezes seu filho, mas existem muitas situações que a gente não tem como obrigar. Né? Só quem pode, que tem os meios para fazer isso é o próprio Conselho Tutelar, né, que tem as leis e que podem notificar esse pai que ele possa ir até um cartório e registrar essa criança. Essa não vontade de muitos homens de registrar vem também na questão da pensão alimentícia. Ele acredita que ele fugindo eu sou leigo, eu não sou advogado, tenho que ir, mas eu acredito que muitas das vezes é para fuga. Ele acredita que ele não registrando, essa criança não é dele, ele não vai ter a responsabilidade de futuramente ter que arcar com uma responsabilidade de uma pensão alimentícia. Passa por isso também? A senhora já percebeu? Sim, sim, a gente conversando, né, e fazendo esse mapeamento, andando aí pelo Maranhão, quando a gente faz essa escuta qualificada com as mães, principalmente, a gente ouve muito isso. Ele não quer registrar porque ele diz que não vai dividir o pouco salário que ele ganha com o filho dele. Né? Ele já tem uma outra família, ele não vai dividir, não quer dividir. Então a gente escuta muito isso. Para trabalhar esse seminário, quem vai estar presente dentro desse seminário? Olha, o seminário ele é voltado, como é o seminário estadual, né? Direitos começam na primeira infância, né? O público alvo, na verdade, justamente, né, aqueles profissionais que trabalham com o sistema de garantia de direito, Conselho Tutelar, né, o CRAS, CREAS, né, os profissionais de saúde, enfim, todos esses profissionais que trabalham de forma direta ou indiretamente, né, com essa primeira infância. Isso aí pertencente à estrutura do Estado. Exatamente, ao município também. Ao município, né? Também, tá bem lembrado. Assim, o público um conjunto. Do executivo, do judiciário, né, do sistema. O judiciário vai mandar também, Ministério Público, Defensoria. Sim. Nós estamos, inclusive, já com a confirmação de 73 parteiras que vão estar presentes nesse seminário, né? Elas são muito importantes porque elas estão no território, né? Elas estão ali acompanhando, né, as gestantes, né, fazendo, na maioria das vezes, fazendo os partos, né, e dando essas devidas orientações, esse caminhamento até o cartório. Que seria o correto de ser feito. A participação dos cartórios nessa história aí, tem alguma possibilidade de eles ajudarem? Eu vou dar até, por exemplo, bem aqui, a Assembleia fez um acordo com a Defensoria Pública e tem uma sala bem aqui da Defensoria Pública. Aqui é a Casa do Povo, aqui frequenta centenas e centenas de pessoas. Eu mesmo já trouxe uma pessoa, foi muito bem atendida aqui pela Defensoria Pública, uma salinha pequena que a Assembleia disponibilizou, e daqui tudo que foi necessário para essa pessoa foi encaminhado. Eu fiquei até feliz da vida, depois, meu Deus do céu, funciona mesmo, um negócio bacana. Eu imaginava que ele viria para cá, a pessoa só ia pegar e dizer, vai lá no prédio da Defensoria, mas não. Eu digo, qual a possibilidade dos cartórios fazer essa expansão, ir para a maternidade, de alguma maneira, para suprir essa demanda das mães? Já existe, em 2012, aliás, né, foi lançado, editado um provimento nacional, né, para a instalação da extensão de um cartório dentro da maternidade que nós chamamos de unidade interligada. Aqui no Maranhão foi instalado aproximadamente, se não me falha a memória, está em torno de 109, né? Um número de unidades interligadas que são instaladas dentro das unidades de saúde que realizam partos, né? E o objetivo das unidades interligadas é justamente fazer com que a criança, antes da alta hospitalar, ela tenha o seu registro civil de nascimento, né? A garantia desse registro de imediato. Né? Mas existem muitas situações que a gente inclusive já fez esse mapeamento que algumas elas não funcionam, né? Não é porque não haja um acompanhamento. Na realidade,
é por conta mesmo da própria estrutura do município, né? Mudou a gestão, então o próximo gestor que entra, ele acha que não é importante, ele fecha a unidade interligada e vai lá, coloca uma sala de raio-x, né? Coloca um administrativo, né? Coloca, enfim, uma sala de vacinação, enfim, coloca outros equipamentos. Então, ele não tem, muitas das vezes, é aquilo que eu falei anteriormente, a falta de informação, ela é muito ruim, né? Porque isso tem uma influência muito grande. Então, quando o gestor ele não sabe da importância, né, do contingente populacional para que ele possa, né, as políticas públicas elas possam se ampliar dentro do município, isso é muito importante, porque quanto maior o número de população, né, maior o número o orçamento ele vem para o município. Né? Então, esse orçamento, ele entra na educação, ele entra na assistência, ele entra na saúde, né? Então, vem merenda escolar para a criança, vem reforma para a educação, para as escolas. Então, através dessa informação do número de crianças registradas que vão para o IBGE, que vão para os órgãos, né, que trabalham com estatísticas, né, com dados, né, e que acabam chegando lá no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento Social, no Ministério da Educação, isso se multiplica em políticas públicas. Então, quem ganha com isso é a população, é o município. É o município. Então, bom, pode concluir. Só me diga uma coisa, a data é 14 de agosto, a gente está no dia 28 de julho, dá tem um tempo grande, a gente vai continuar... 14, esse evento estadual ele vai acontecer no auditório Joaquim Figueiredo, que fica no fórum, né, bem centralizado ali perto da UAB. Ótima localização. Exatamente, ali perto da UAB. E o que nós vamos debater, né? O que vamos debater é o Registro Civil de Crianças do Maranhão, a evolução dos dados do IBGE, isso é importante. A gente começar esse seminário estadual já falando desses dados que o IBGE vai levar. Ótimo. Como é que se dá essa evolução, né, de 2015 para cá, porque justamente, né, eles fizeram esse recorte, mas esse dado ele já vem há muitos anos que a gente vem acompanhando, tá? A avaliação da identificação civil na primeira infância, os compromissos da Agenda 2030, também é importante a gente ter conhecimento dessa avaliação dentro dessa Agenda 2030. Nós vamos receber a Tula Brasileiro, que é do Ministério do Direitos Humanos, ela vai estar aqui para falar dessa agenda aí na primeira infância, uma avaliação. A biometria neonatal, que é a inovação para fortalecer a identificação civil das crianças, né? Vai estar o Instituto de Identificação falando desse equipamento, que ele é muito importante também, da biometria neonatal, né? Da unidade interligada, né? Da importância desses cartórios de extensão, que é uma extensão do cartório dentro das unidades de saúde. Ótimo. Vão estar falando a respeito disso. Órfãos da Covid, né? Verdade. Que também é muito importante saber como é que se dá esse processo dessas crianças que ficaram órfãos nesse período da Covid, fazendo essa interface com a documentação, tá? A política pública de saúde também, que é muito importante, a gente saber como é que estão esses dados no sistema da saúde, certo? O registro civil de nascimento gratuito universal, base para a cidadania plena, tá? E também um assunto também que é muito importante, que é o orçamento público, né, para a primeira infância. Como é que o Tribunal de Contas do Estado vê o orçamento? Ele se preocupa com isso, ele fiscaliza os municípios, ele acompanha os municípios para ele ver se realmente os municípios têm orçamento na primeira infância. Então, esses são os temas que serão debatidos nesse seminário estadual. E olha, são ótimos temas, muito bem, são criteriosos. E sem dúvida nenhuma vai ser um ótimo seminário. Eu só posso agradecer muito a senhora, plena terça-feira, feriada, a senhora tirou seu dia, veio aqui conosco e está nessa luta há tantos anos, 20 anos, como a senhora falou, dona Graça. Não há pouco tempo, muito tempo, e eu só posso parabenizar e agradecer. A gente que agradece. É um prazer estar aqui e a gente se coloca à disposição, né, a qualquer momento para a gente estar, porque a gente tem uma infinidade de assuntos que a gente pode estar, né, aí, compartilhando aí com a população. Obrigado, dona Graça. E nós vamos finalizar o nosso programa desta terça-feira, dia 28, adesão do Maranhão à independência. Mas antes de finalizar, eu vou fazer um clamor a todos os homens: façam registro dos seus filhos, dê a ele o nome, dê a ele a história, não tenha medo, porque no momento que foi feito, foi prazeroso.
mas também é prazeroso cuidar do seu filho, amar do seu filho, registrar seu filho, saber que você tem um filho. Isso é que é o mais importante. E parabéns à secretaria, a todos que estão fazendo esse seminário, porque a primeira infância é fundamental. Muito obrigado a todos que ficaram conosco, fiquem com Deus, um beijo, um abraço. Tchau, Brasil.